Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. E aí, Mengo, seu novo canal informativo com as informações do nosso Mengão. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leandro Barbosa, falo daqui da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Desde já peço para vocês humildemente se inscreverem no nosso canal, deixar aquele like, aquele joinha, se possível compartilhar esse vídeo, porque isso aí nos ajuda, nos motiva, nos cativa cada vez mais vir aqui no nosso canal produzir um conteúdo de qualidade para vocês falando sobre o nosso Mengão, ok? Ô turma, no vídeo de hoje iremos falar tudo sobre os jogos de ontem pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre os jogos, os resultados, vamos falar sobre a classificação, vamos falar sobre o jogo do Mengão, onde o Flamengo veio aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, bateu a equipe do Galo pelo placar de 4-0. Iremos falar sobre a agenda do Mengão para essa semana e os próximos jogos do Flamengo, tanto pela Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ok? Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Desde já agradeço a participação de vocês e vamos lá sapecar as notícias de hoje, pessoal. Ô turma, hoje é dia 27, né, de abril de 2026. Segunda-feira, o Flamengo fez um treino agora na parte da manhã. Esse treino foi lá no Ninho do Urubu, no CT. Esse treino foi realizado às 11h30. Amanhã de manhã também o Flamengo fará um novo treino. Esse treino está marcado para as 10 horas da manhã. Quando for mais ou menos ali para as 2 horas da tarde, né, 14h30, 14h40, o Flamengo está embarcando com destino à Argentina para estar enfrentando a equipe do Estudiantes de La Plata. Esse jogo vai ser o terceiro jogo do grupo de chaves da Libertadores 2026, onde o Flamengo é o atual líder e o Estudiantes de La Plata é o segundo colocado. Esse jogo vai ser realizado na quarta-feira, mais ou menos ali para as 21h30, horário de Brasília. Acabando esse jogo, o Flamengo retorna para o Brasil, um voo fretado, vai estar saindo lá da Argentina mais ou menos ali para as 2h30 da manhã, 2h40, chegando aqui no Brasil na quinta-feira, na madrugada de quinta-feira. Quinta-feira o Flamengo não haverá treino, vai ter uma folga coletiva total para todos os jogadores, para a comissão técnica, para o técnico. Na sexta-feira o Flamengo se reapresenta de manhã, fará um treino marcado às 10 horas lá no Ninho do Urubu, no CT. No sábado, tá? Depois do feriado, o Flamengo vai estar fazendo um novo treino. Esse treino está marcado para as 16 horas lá no campo, no Ninho do Urubu. E no domingo, o Flamengo recebe a equipe do Vasco pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É mando de campo do Flamengo. Esse jogo vai ser no Maracanã. E esse jogo está marcado para as 16 horas no domingo, ok? Essa vai ser a agenda do Flamengo para essa semana. Pessoal, vamos mudar de assunto aqui. E vamos falar sobre o jogo do Galo ontem, Flamengo e Galo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, antes de eu falar desse jogo, eu queria falar uma coisa para vocês. Um vídeo antes, eu havia montado uma escalação e pela primeira vez eu consegui acertar, cravei, pessoal, eu cravei a escalação. Se vocês quiserem acompanhar o vídeo anterior, eu consegui cravar os 11 titulares que o professor Léo Jardim colocou ontem à disposição para estar jogando contra a equipe do Galo. Vou começar falando aqui, eu já sei de cor, ó. Eu escalei o Rossi no gol, na lateral esquerda eu coloquei o Alexandro, coloquei os dois Léo, o Léo Pereira, o Léo Ortiz como zagueiro, na minha lateral eu coloquei o Varela, na meiuca ali no meio de campo eu coloquei o Everton Araújo, eu coloquei o Jorginho para armar, centralizado um pouquinho mais à frente eu coloquei o Arrascaeta, aberto pela esquerda eu coloquei o Samuel Lino, na direita eu coloquei o Prata e lá na frente, nossa ponta da nossa flecha, o atacante Pedro. Então, pessoal, pela primeira vez consegui cravar a escalação. Galera, o papai aqui tá ficando bom, hein? Pessoal, vamos falar desse jogo, hein? Que jogão de bola ontem lá na Arena MRV, ok? Foi um jogão de bola, onde o Flamengo foi insinuante, foi envolvente, foi eficaz, foi letal, foi efetivo, ok? Ontem foi um jogo muito bom de se assistir. Para começar, vamos falar um pouquinho do Galo. O Galo vive um mau momento, né? Tá passando pelo momento, eu diria assim, tumultuado, né? A gente não sabe realmente o que está acontecendo internamente. O fato é que a torcida não está satisfeita com os jogadores, com o técnico, com a comissão técnica, com os diretores, com o presidente. O Hulk está querendo sair de lá. As informações que eu apurei
que ele está fechando um contrato com a equipe do Fluminense. Tanto é que ontem ele não jogou, porque se ele jogasse, seria seu 13º jogo, então ele não poderia se transferir para outra equipe, né? Uma informação que chegou durante o jogo, que está faltando apenas um detalhezinho para ele estar assinando um papel, um contrato com a equipe do Fluminense. Agora vamos falar desse jogo, pessoal. Que jogão de bola, hein? Que jogão limpo, jogo bonito de assistir, tá? No começo do jogo, ambas as equipes se propuseram a jogar bola, foram envolventes, foram insinuantes, proporam um jogo quando tinha a posse da bola, né? Tanto o Flamengo quanto a equipe do Galo. Era um jogo cá, outro lá, era contra-ataque aqui, outro lá. Tanto é que aos 7 minutos do primeiro tempo, o Flamengo acerta um contra-ataque, recupera uma bola ali no meio de campo. O Arrascaeta avança com essa bola dominada, dá um passe em alta velocidade para o Samuel Lino. O Samuel Lino vai até a linha de fundo, cruza essa bola rasteira. O Pedro acompanha a jogada e pega o gol escancarado. E o Emerson não pôde fazer nada. E o Mengão abre para cá, 1-0 para o Flamengo. O Galo vai de novo para o ataque, se expõe, tenta empatar a partida, dá um novo contra-ataque para o Flamengo. O Flamengo avança com a Arrascaeta, um passe lindo do Pedro de calcanhar, né? Nossa, Pedro, parabéns para você, garoto. Que passe lindo aqui lá. O Arrascaeta vai levando, dá um corte no zagueiro, ninguém abafa ele dá um tapa rasteiro e o Everson lá faz uma defesa, uma milagrosa, tirando o segundo gol do Mengão. No contra-ataque, né, seguindo o jogo, o Galo faz se valer o mando de campo, faz se valer a torcida, arranca um escanteio, vai todo mundo lá para a área, o Galo bate esse escanteio, o Cuejá, o atacante do Galo, sobe soberano, dá aquela cabeçada, essa cabeçada ela explode no travessão, debaixo do travessão estava ali o Alexandro, pega no pé do Alexandro, essa bola sai da fora da área, sobra nos pés do Flamengo, o Flamengo vê o Plata aberto pela direita, dá essa enfiada de bola para o Plata, o Plata vai levando, vai ganhando metros, vai ganhando terreno em alta velocidade, ninguém faz aquela falta técnica, aí ele corta para dentro, vai levando, de repente o gol fica escancarado e ele dá uma chapa de meia altura e bate no cantinho do goleiro do Galo Mineiro, fazendo 2-0 e jogando um balde de água na equipe do Galo. Esse foi o segundo gol do Mengão, aí o Galo deu aquela sossegada, deu aquela respirada, né? Porque jogou aqui balde de em cima do Galo, aí o Galo sentiu. O segundo gol, essa é a verdade, o Galo sentiu. O Galo volta de novo para o jogo, tenta diminuir, teve algumas chances, mas o Flamengo foi bem sólido ali na defesa, Rossi defendendo bem. Tanto é que no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, né? Uma jogada pelo lado direito ali, o Plata vai levando, de repente dá uma calcanhar pro Varela, o lateral, o Varela já cruza de primeira, Pedro e o Arrascaeta fecham lá na meiuca, e o Arrascaeta consegue dar uma cabeçada fatal no gol e mata a equipe do Galo fazendo o terceiro gol, né? Aí o Flamengo vai para o segundo tempo com um placar de 3-0, o Galo com as vaias da torcida jogando muito mal nesse exato momento. Depois o professor do Atlético Mineiro faz algumas mexidas ali no meio de campo, entra o Dudu, entra o Scarpa, dá aquela oxigenada no meio de campo, né? Aí o Flamengo já volta mais folgado, tenta administrar a partida, não se expõe tanto, aí o Galo vai para cima, cria algumas oportunidades, mas o Galo não foi efetivo, essa foi a verdade, tá? Esse placar de 4-0 é para ter ficado uns 4-2, 5-3, porque pressionou a equipe do Flamengo, fez o Rossi trabalhar, tanto é que o Rossi faz 2 defesaças, tanto é que uma dessas defesas, o Rossi defende 2 tempos, a primeira ele abafa a bola explode na mão dele, depois pega na trave e ele recupera a bola, tanto é que no primeiro tempo o Flamengo não consegue chutar no gol. Aí o Flamengo sofrendo pressão, o Galo criando, mas não sendo efetivo, aí aos 38 do segundo tempo, o Flamengo acerta um contra-ataque, tá? O Luiz Araújo recebe uma bola, o Everton Araújo acompanha pelo meio da pequena área, o Luiz Araújo dá um passe para ele, deixa ele numa posição bastante privilegiada, ele toca para trás e o Pedro acompanha a jogada fazendo o 4-0 do Flamengo. Aí acabou tudo para o Galo começou a ser vaiado pela torcida,
que na sexta-feira tinha vendido poucos ingressos, até comentei essa questão do Galo vender poucos ingressos, né? Porque haja vista que o Galo está passando por um momento muito difícil, está em maus lençóis, está passando pelo momento, eu diria, turbulento, né? A gente não sabe o porquê, o que está acontecendo lá, só sei que a torcida está de mar com todo mundo lá, está pegando no pé do técnico, da comissão técnica, está pegando no pé dos jogadores, tá um piriri lá dentro, lá que ninguém sabe o que está acontecendo, só sei que o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Flamengo precisava pontuar, precisava vencer essa partida, e a gente foi ontem lá, a gente venceu a equipe do Flamengo. Haja vista que o Palmeiras bateu a equipe a equipe do Bragantino, lá em Bragança Paulista, por 1-0, um placar até mentiroso, injusto, eu estava olhando lá os lances que o Bragantino produziu, aquele goleiro do Palmeiras lá fez altas defesas. Então ali, se fosse um placar justo mesmo, teria sido 1-1. Mas aí o Palmeiras também não tem nada a ver com isso, o Palmeiras foi bastante sólido na sua defesa, fez 1-0, aguentou a pressão e arrancou 3 pontos do Bragantino. A verdade é que ontem a gente precisava vencer, tá bom? A gente venceu com sobra, nós aumentamos o nosso saldo de gol e não deixamos a equipe do Palmeiras se distanciar, tá bom? Nós estamos na perseguição. Vale ressaltar mais uma vez que nós temos um jogo a menos em relação ao Palmeiras. Esse jogo é contra a equipe do Mirassol. Esse jogo é mando de campo do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Se o Flamengo bater a equipe do Mirassol, a diferença de 6 pontos cai para 3. Depois vai ter o confronto direto, tá? Eu já vou falar aqui a sequência de jogos do Mengão. E se a gente bater os caras lá no Rio de Janeiro, essa questão aí ela fica zerada, tá bom? Pessoal, o fato que a gente precisava jogar bem, a gente produziu, a gente foi eficaz, foi efetivo, né? Graças a Deus. A gente produziu pouco em relação aos jogos contra o Bahia, contra o Vitória, mas o pouco que a gente produziu, a gente foi eficaz, tá bom? Foi efetivo, né? Essa é a palavra do momento. O Flamengo ontem foi efetivo. Jogou bola demais no primeiro tempo, foi envolvente, massacrou o Galo, teve as melhores oportunidades, teve uns belíssimos contra-ataques. Agora, já no segundo tempo, o Flamengo relaxou, tentou administrar, sofreu alguma pressão, né? É uma coisa para o professor Léo Jardim chamar atenção, não deixar acontecer novamente, porque ontem era possível o Galo ter diminuído esse placar. Mas a gente não tem nada a ver com a equipe do Galo, o Galo está vivendo um mau momento, né? E o mais importante é que a gente venceu, a gente pontuou e a gente manteve o foco na perseguição contra a equipe do Palmeiras, que é o atual líder do campeonato. Pessoal, vou falar aqui sobre os jogos de ontem, tá bom? E os placares, depois vou falar sobre a classificação. No sábado, o Botafogo recebeu o Inter, ficou 2-2 esse jogo. O Remo recebeu o Cruzeiro bateu a equipe do Remo por 1-0. O Bahia recebeu a equipe do Santos, ficou 2-2 lá na Bahia. São Paulo recebeu a equipe do Mirassol, bateu a equipe do Mirassol pelo placar de 1-0. Já no domingo, o Grêmio recebe o Curitiba, bate a equipe do Curitiba pelo placar de 1-0. O Corinthians recebeu o Vasco lá na arena do Vasco, na arena do Corinthians, perdão, bateu o Vasco pelo placar de 1-0. Depois, às 18h30, lá no domingo, o Bragantino recebeu o Palmeiras, né? Aí eu vou te falar, viu? Esse Palmeiras está dando uma sorte, mas está dando uma sorte. Tá jogando bem, tá dando sorte. Eu estava olhando lá os melhores momentos lá dessa partida. Tomaram um gol bobo, errou gol demais. O goleiro do Palmeiras fez altas defesas. Era para ter no mínimo ter empatado essa partida aqui, viu? Mas o fato é o seguinte, né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque depois a gente vai encontrar com eles. Dando a sequência aqui dos jogos aqui, o Atlético Paranaense, o Furacão, bateu Vitória de virada, tá? No placar de 3-1. O Galo recebeu o Mengão, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Flamengo sapecou 4-0. E ao mesmo tempo, teve um jogo lá no Maracanã, o jogo entre Fluminense e Chapecoense. Fluminense fez 1-0, a Chape empata, um golaço daqueles meninos lá da Chape. E no finalzinho, com um jogador a menos, o Fluminense faz 2-1. Vamos falar sobre a nossa classificação aqui, pessoal. Em primeiro lugar se manteve o Palmeiras, foi a 32 pontos. O Flamengo se manteve em segundo, com 26, está na perseguição. Os mesmos números do Fluminense, que ocupa a terceira posição, com 26. São Paulo, que venceu na rodada, foi a 23. Furacão, que venceu também, agora ocupa a quinta posição, com 22. O Bahia, com 21. Curitiba, com 19. O Botafogo, com 17.
O Red Bull Bragantino estacionou, ficou com 17 pontos. O Vasco, que perdeu, ficou com 16. Em 11º, o Grêmio com 16 pontos. O Cruzeiro em 12º com 16 pontos. O Vitória em 13º com 15 pontos. O mesmo ponto do Corinthians, que ocupa a 14ª colocação. Em 15º, o Galo com 14 pontos. O Inter, que empatou, ficou com 14. O Santos, com 14 pontos, também ocupa a 17ª posição. Em 18º, o Mirassol com 9 pontos. O Remo, em 19º, com 8 pontos. E a Chape, que é a lanterna do campeonato, com 8 pontos. Essa aqui é a classificação, é a rodada do campeonato. Vamos agora falar sobre os próximos jogos do Mengão. Pessoal, quarta-feira agora, dia 29, o Flamengo vai lá na Argentina fazer o jogo de número 3 da chave do grupo de chaves, né, da Conmebol 2026. O Flamengo vai estar jogando com o Estudiantes de La Plata. Esse jogo, quem vencer, mantém a liderança da chave A. O Flamengo hoje ocupa a primeira posição com 6 pontos. O Estudiante ocupa a segunda posição. Se o Flamengo vencer esse jogo, o Flamengo já, bem dizer, caminha sua classificação para as oitavas de final da Conmebol 2026, ok? Se de repente tiver um resultado negativo, né, o Estudiantes bater a equipe do Flamengo, o Estudiante assume a liderança da chave A. Mas eu vou até bater aqui na madeira, ó. Se Deus quiser, isso não vai acontecer. Sai pra lá a zica, né? O Mengão vai pra lá, vai jogar bem, vai performar, até porque o Flamengo tem crescido bastante, tem tomado casca, tem engrossado o caldo, o físico melhorou, a parte técnica melhorou e o Flamengo vai lá para fazer um jogo de alto nível lá e a gente vai ganhar dos caras lá dentro, tá bom? Dando sequência aqui, aí o Flamengo volta para o Brasil, faz um jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Vasco pela 14ª rodada. Esse jogo vai ser lá no Maracanã, mando de campo do Mengão. Não vou nem falar a questão de torcida, porque vai estar lotado. Dando sequência aqui, na quinta-feira o Flamengo viaja, vai lá à Colômbia, enfrentar o Independiente de Medellín, fazer o quarto jogo da chave do grupo de chaves, da chave A, tá bom? Depois o Flamengo retorna para o Brasil, vai lá no Sul pagar um jogo com o Grêmio pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois o Flamengo vai à Bahia, em Salvador, vai lá no Barradão, fazer o segundo jogo da quinta fase da Copa de Grupos 2026, onde o Flamengo venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1. Aí o Flamengo vai estar lá fazendo esse segundo jogo, tá bom? Pessoal, para quem gostou do vídeo, tá? Já agradeço para vocês, desde já. Peço para vocês humildemente se inscreverem no canal, deixar aquele like aí, porque isso aí nos ajuda, nos motiva, tá? Nos dá muita força para vir aqui na nossa caminhada, produzir um conteúdo de qualidade para vocês. E essas foram as informações do Mengão para essa semana, tá bom? E é isso aí, pessoal. Um jogo muito importante. Nosso objetivo era ter vencido a equipe do Galo ontem. A gente venceu. Independentemente de qual seria o placar, a gente tinha que vencer para tentar manter o foco da perseguição do líder do Palmeiras. O Palmeiras também venceu, a gente venceu. E essa diferença de 6 pontos se manteve. Mas vamos ver, né? Vamos ver as próximas jogadas. Estou muito confiante. O Flamengo voltou a jogar muito bem, tá? E bola para frente, tá bom, pessoal? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, não ficar longo. E desde já agradeço a participação de vocês. E é isso aí, pessoal. Então tá jóia, pessoal. Fica com Deus. Uma boa semana para todo mundo. E vamos que vamos. E aí, Mengo?